Isto. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindas. A nossa irmã, que fez a abertura da palestra de hoje, ela leu uma página sobre a fé. E nós vamos complementar essas informações que foram trazidas pelo livro que ela leu. Então, nós vamos falar sobre fé, esperança e caridade. Na verdade, a nossa exposição doutrinária de hoje, ela foi construída através de uma compilação de vários trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aqui mencionamos através dos capítulos 11, 13 e 19. E também nós vamos utilizar do Novo Testamento, tirado da Bíblia online, nós vamos ver o Tiago, um dos seguidores de Jesus, o Tiago, que era chamado irmão de Jesus, Tiago, em sua carta, no capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Então, vocês vejam que nós compilamos sobre a fé, a esperança e a caridade em vários trechos do Evangelho. Somente o capítulo 19 é que ele fala sobre o poder da fé. Mas nos outros, nós encontramos menções sobre a fé. Então, a fé, ela perpassa todo o Evangelho. E é pela fé que nós estamos hoje aqui. Não é? Nós todos acreditamos em Deus. Nós temos fé em Deus, temos fé em Jesus. Nós temos fé que Deus, Jesus e os bons espíritos nos trazem coisas boas. Nos trazem saúde da mente e do corpo, as quais nós viemos aqui buscar porque nós acreditamos nisso. Porque nós temos fé. Então vamos falar um pouquinho sobre a fé, a esperança e a caridade. No Evangelho de Jesus, nós encontramos os seguintes ensinamentos, as seguintes informações. Quando ele, Jesus, veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Por que será que os discípulos de Jesus não puderam curar o menino? Jesus nos dá a resposta. Jesus respondeu, dizendo: ó raça de incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Ó raça sem fé e depravada. Depravada, nós podemos levar em conta que naquele tempo, e nós ainda hoje, seres humanos, somos imperfeitos. Nós ainda somos, ainda não cumpridores da totalidade da lei de Deus. Somos ainda ignorantes e imperfeitos. E também baldos de fé, muitas vezes. Até quando vos sofrerei? Trazei-me esse menino. Jesus acrescentou. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Jesus ameaçou o demônio, isto é, o menino, ele estava sendo assediado
por um espírito mau. Esse espírito o controlava e fazia ele cair no fogo e na água, né? Aí ele sofrendo, né, ferimentos e também a possibilidade de se afogar. Aí a preocupação do pai em salvar o seu filho, né? Essa obsessão pelos espíritos maus. Os discípulos, né, ouvindo e vendo Jesus agir dessa forma, eles procuraram Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus então respondeu: por causa da vossa incredulidade, da vossa falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa parte, né, esses dizeres de Jesus, é muito conhecida por todos nós, né? Mas o que quis dizer Jesus com aquelas palavras? As montanhas, né, não eram as montanhas físicas, né, geográficas. As montanhas que Jesus disse que a fé pode deslocar, são as dificuldades, as resistências, as nossas resistências, né, aos apelos dos nossos amigos para nós fazermos o bem, ou aceitarmos o bem, ou aceitarmos os ensinamentos de Jesus, a má vontade, em suma, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Nós ainda temos muita má vontade para as coisas espirituais. Nós temos ainda, né, muita ignorância, muito egoísmo, muito orgulho. A má vontade, né, com que se depara por parte dos homens. Nós temos o quê? Preconceitos, né? Interesses materiais que muitas vezes somente o queremos para nós e não para os outros, de uma forma egoística. Né? Egoísmo exagerado. Né? Vemos somente a nós e não vemos os outros, não compartilhamos, não dividimos. A cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, tudo isso, né, que está aqui narrado são as montanhas, né, que Jesus disse que a fé pode transportar, que a fé pode deslocar. Agora, nós vamos ver alguns ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, ensinamentos do próprio codificador, de Allan Kardec. Allan Kardec, então, intuído pelos espíritos de luz, pelos espíritos superiores, escreveu o que nós estamos vendo de agora em diante. Né? A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Ao contrário, da fé vacilante resulta a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Quando nós temos a fé hesitante, né,
quando nós temos incerteza, nós quando usamos a nossa fé para algum a fazer, para alguma tarefa no bem, quando surgem os obstáculos, nós paramos. Nós não temos aquela força para vencer as adversidades, aqueles que se contrapõem à nossa ação no bem, ou se contrapõem à nossa procura para a melhoria íntima, para a nossa reforma íntima. Nós não temos a fé, né, que aure do alto, né, de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, as energias e a força para vencermos as nossas dificuldades interiores. Os nossos medos, né? E quem não acredita que possa vencer, já perdeu, né? Noutra acepção sobre o que é remover as montanhas, Kardec nos fala o seguinte: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir um determinado fim. Quando temos essa certeza interior, quando temos essa autoconfiança, né, nós conseguimos realizar os nossos ideais, atingir os nossos objetivos. Então, essa autoconfiança, né, ter essa fé em nós e na proteção dos bons espíritos, a proteção de Deus, que nos dá força para atingir os nossos objetivos, essa fé, essa confiança, dá uma espécie de lucidez que permita se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Quem tem autoconfiança, quem tem objetivos superiores a atingir, tá? Quem acredita na proteção de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, ele tem a proteção desses bons espíritos, ele tem esse auxílio que dá ânimo, que lhe dá coragem, que intui, né? E ele, então, junto com a sua vontade íntima, né, seu desejo íntimo, o seu sentimento de atingir o objetivo superior, o seu amor, os bons espíritos o auxiliam através das energias que doam à pessoa e também através das ideias que eles transmitem à pessoa para que a pessoa atinja o seu objetivo. Então, como nós podemos, né, deduzir, no outro caso, né, da fé das montanhas espirituais, podemos dizer assim, e aqui tirar as montanhas da falta de autoconfiança e de falta de acreditar na presença dos bons espíritos, se nós tivermos essas duas fés, ela nos permite executar grandes coisas. Continuando ainda, né, Kardec, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Todos nós, seres humanos, possuímos magnetismo, possuímos força magnética. Quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós desejamos alguma coisa, nós estamos emitindo uma energia eletromagnética, ou um magnetismo. E essa energia, se nós desejamos a cura de um parente, de um amigo, se nós dirigimos aquela prece para a pessoa, uma determinada pessoa, aquela energia vai em direção àquela pessoa, e a pessoa, ao captar aquela energia, ela se sente melhor.
tem um bem-estar e pode até se curar. E aqui, né, o Kardec nos explica que através da ação magnética, através da ação da vontade, do bom sentimento, do desejo de fazer o bem, né, essa energia que nós exalamos, né, que sai do nosso sentimento, do nosso pensamento, né, ela age sobre o fluido universal. O fluido universal é aquele também chamado fluido cósmico que existe em toda a natureza. Nós estamos mergulhados nele. Tá? Então, age sobre esse fluido. Não posso tocar no fio. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Transforma aquele fluido, né, em uma energia conforme a nossa intenção. E conforme o nosso desejo, a nossa vontade e o nosso sentimento, a energia será maior ou menor. Teremos mais êxito ou menos êxito nas nossas intenções. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tem pessoas, né, que têm um magnetismo muito grande, uma força, uma energia eletromagnética, um magnetismo muito grande. Essa pessoa, ela herdou, né, isso por merecimento dela, né? Ela nasceu e desenvolveu aquela energia por merecimento dela. E aquelas pessoas que têm, podemos dizer assim, eu tenho pouca energia, mas se eu me dedicar ao estudo do Evangelho, a meditar, a reflexionar sobre os ensinamentos de Jesus e sentirmos aqueles ensinamentos em nosso coração e associarmos a vontade forte de ajudar alguém, o nosso magnetismo aumenta. E também nós teremos sempre a associação dos bons espíritos. Porque os espíritos que são de Deus, eles estão a procurar as pessoas que querem fazer o bem. E se nós procuramos fazer o bem, eles nos encontram, nos auxiliam. Por isso que nós precisamos acreditar, ter fé nas nossas orações. Quando nós orarmos para a cura de uma pessoa, se nós orarmos, né, com sentimento de amor, de desejo, de que ela seja realmente curada, pensando, né, que Jesus lhe traga cura, que que o nosso sentimento de amor, né, de piedade por aquela pessoa, faça ela curar, nós teremos sempre o concurso dos bons espíritos. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não curastes, porque não tinhais fé. Embora estivessem convivendo com Jesus, mas ainda eles não tinham desenvolvido aquela fé, aquela acreditação em Jesus. Eles não tinham assimilado aquela autoconfiança e a confiança nos ensinamentos de Jesus para curar aquela criança que estava sendo obsediada. Então, o poder da fé, mas sempre associada aos bons sentimentos. Porque se eu quero fazer o mal para alguém, eu também posso projetar maus sentimentos, energias que fazem mal às pessoas.
Então, se nós somos do bem, nós somos de Jesus, nós somente queremos energias, né, bondosas, amorosas e curativas. Então, Jesus, né, ensinando ao povo de então, né, Jesus estava sempre cercado pela população, sempre utilizava, né, de momentos para transmitir os seus ensinamentos. Agora, ainda continuando, Kardec disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, não se impõe. Ninguém pode prescrever, né? Ninguém pode impor a fé a alguém. Mas alguém pode desenvolver a fé, alguém pode adquirir a fé. Pelo estudo, pela frequência aos templos espirituais, por exemplo, qualquer templo, né, de qualquer religião, a frequência, a doutrina espírita, ela, através das exposições doutrinárias, né, que se procura sempre falar sobre o Evangelho de Jesus, sempre procura divulgar o Evangelho de Jesus, nós vamos encontrando a fé, desenvolvendo a fé, né, aumentando a fé, aperfeiçoando a nossa fé. Ó, continuando Allan Kardec, a fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. De tal, aquele quer dizer que não precisamos nos aprofundar no estudo, né, de uma determinada religião, se aprofundar, né? O que é essencial é nós procurarmos estudar, entender, conhecer o Evangelho de Jesus, né? E desenvolver em nós os sentimentos de amor, né? De paz e de desejo do bem para todas as pessoas. Isso qualquer um de nós, né, pode desenvolver. E outra coisa, né? Não é a fé que compete procurá-los, é a eles que cumpre ir ao encontro. Se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la, né? Se todos nós, né, que estamos aqui hoje, estamos aqui procurando Jesus, procurando ensinamentos de Jesus, procurando a fé, se nós continuarmos assim, né, nós a acharemos e a aperfeiçoaremos em nós. A intensificaremos em nós. Agora, a fé raciocinada, que a doutrina espírita, né, muito divulga, que a doutrina espírita se apoia, né, das fés, é um dos preceitos, né, fundamentais da doutrina espírita. Mas eu estou dizendo preceito fundamental, não estou dizendo dogma, porque a doutrina espírita, ela expõe para as pessoas, ela divulga, mas não impõe. A pessoa, através do seu livre-arbítrio, é que vai absorver e exercitar os ensinamentos. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, estuda, lê, estuda, raciocina, né, reflexiona, né, então tem certeza.
E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque a fé não se dobra. Eis porque, após adquirida, a fé raciocinada, nós não deixamos de tê-la. Ela cada vez mais se fortificará em nós. Né? Nós nunca deixaremos nada que seja contrário, que venhamos a perder essa fé. Agora, a célebre frase de Allan Kardec, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o espírita, ele só acredita naquilo que o seu conhecimento, que o seu raciocínio, que a sua lógica entende como certo. Pode ser que às vezes a gente esteja errado, quando o nosso conhecimento é pouco. Né? Mas se nós desenvolvermos o nosso conhecimento, nós deixaremos a nossa inverdade de lado e vamos procurar uma verdade, né, que seja realmente verdade. Né? Uma verdade que realmente seja admitida pelo raciocínio, pela lógica e pelas pessoas que têm grande conhecimento. Né? Nós procuramos também os ensinamentos, não somente no Evangelho, procuramos os ensinamentos não somente em Allan Kardec, mas nós procuramos os conhecimentos em todos aqueles espíritos superiores e homens médiuns que, por sua estatura moral e intelectual e de conhecimento, trouxeram os ensinamentos complementares da doutrina espírita, né? Aumentando o nosso cabedal de conhecimento, né? E nos esclarecendo cada vez mais. Estamos aqui, né? Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, e nós estamos vendo as suas palavras. Kardec, ao codificar a doutrina espírita, a doutrina dele não, a doutrina que foi trazida a ele pelos espíritos que são de Deus, né? A doutrina, ela é de Jesus. O Espírito de verdade, né? E todos a pleiade de espíritos superiores que trabalharam junto com o Espírito de verdade é que trouxeram através de Allan Kardec e outros colaboradores a doutrina espírita, né? Que é o Consolador prometido. A doutrina espírita, ela revive o cristianismo, o ensinamento do Cristo dos primeiros tempos. É o cristianismo primitivo, vivido na época de Jesus e seus apóstolos. Ó, vejam, o grande apóstolo, né? Paulo, ele é considerado o apóstolo da razão que ilumina a fé. É o que o Kardec ensina, né? Paulo dizia isso, tá? E sabe quem que diz que Paulo é o apóstolo da razão que ilumina a fé? Nós fomos procurar essa afirmação no Papa João Paulo II. João Paulo II escreveu essa frase sobre Paulo. E nós sabemos que João Paulo II, ele tinha, né, alguns contatos com a espiritualidade. Ele era uma pessoa que tinha uma mente muito aberta. A fé, para ser proveitosa, tem de ser ativa, não pode entorpecer-se, né? A fé tem de produzir frutos. Não basta, eu tenho fé, então agora eu sou bonzinho, eu vou sentar na cadeira, vou rezar. Não, eu preciso, através do conhecimento da minha fé, fazer o bem, praticar a caridade. A fé tem de ser ativa.
Né? Entorpecer-se, quer dizer, diminuir a atividade, inibir a atividade. A fé, né? Não podemos ter a nossa atividade inibida ou inativa. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Agora, já estamos vendo instruções dos Espíritos no Evangelho. A fé, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. A esperança e a caridade é uma consequência da fé. Se eu não acredito na doutrina espírita, eu não professo a doutrina espírita. Se eu não acredito em Jesus, se eu não tenho fé em Jesus, eu não obedeço os ensinamentos de Jesus. Então, é preciso ter fé, acreditar em alguma coisa para seguir. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Nós não acreditamos, não temos fé nos ensinos de Jesus, que nos diz, se nós amarmos o nosso semelhante, se nós fizermos o bem, nós herdaremos o reino dos céus? E isso, né, essa fé nisso é que nos anima, é que nos conduz a estar aqui hoje, a procurar fazer o bem, praticar o amor, né? Ser amoroso, ser caridoso, ser fraterno, ser paciente, perdoar. Né? Se não tiverdes fé, que esperareis? Disse-vos há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Né? Quem não tem aquela fé, quem não segue aquela religião, quem não acredita, ele tem arroubos, tem momentos de caridade, né? Em que o coração toca, se apiada de uma citação miserável de alguém, mas se ele tem fé, ele projeta para os seus dias, para toda a sua vida, a ação no bem. Ele procura seguir aquelas pessoas, por exemplo, seguir uma entidade beneficente, auxiliar uma entidade beneficente, como por exemplo a CERT. Então, quem tem essa fé numa determinada religião, ele se doa, né? Ele coloca todas as suas ações, suas energias em seguir, porque sabe, ele acredita que aquela religião, que aquele fazer lhe trará a felicidade. Né? Já neste mundo, muito mais em outro. Meus irmãos, nós estamos com tempo já, só vou colocar aqui, vou rodar e vamos chegar a um slide final, tá? Aqui, ó, triunfaremos em nossos objetivos elevados e nossos intentos de amor e de caridade, se a caridade nos inspirar e a fé nos sustentar. Instrução dos Espíritos. E por último, para nós terminarmos, aqui temos o ensinamento profundo, verdadeiro do Tiago. Muitos chamam o apóstolo Tiago, mas Tiago só seguiu Jesus após a ressurreição de Jesus, tá?
Enquanto Jesus vivia entre os homens, ele não acreditava muito em Jesus. Só depois da ressurreição que ele abraçou com verdadeiro amor, entusiasmo, dedicação o cristianismo. Então, como é que alguém pode provar que tem fé, se não por ações concretas que revelam a legitimidade dessa fé? Então, a fé tem de produzir obras, a fé tem de produzir frutos bons, né? Tem de produzir boas obras. E o que é que o Tiago falou quando ele estava discutia, não, a gente precisa ter fé. Não, a caridade não tão importante. O mais importante é a fé. E o que é que Tiago argumentou com os outros discípulos e apóstolos de Jesus? Ele argumentou o seguinte: e se o irmão ou a irmã que estiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, está com fome, está nu, está doente, alguém chega e diz, ide em paz, aquietai-vos e confortai-vos, né? E não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A pessoa não dará atenção. Tá? Assim também a fé. Se não tiver as obras, está morta a fé em si mesmo. A fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, obrigado pela atenção, tá? Que todos possam ir em paz para as suas casas, seus afazeres. Obrigado.